Irmãos, Cinderela. Quem aqui já assistiu Cinderela? Já assistiram? As crianças, as duas aqui já assistiu? É Júlia, né? É Laura. Já assistiu também, Rafa? Já? E as irmãs já assistiram? Nunca assistiram Cinderela, o clássico? Não? Mas, atenção aqui, Cinderela, irmãos, resumindo, eu vou resumir o filme para vocês em uma frase. É o sonho da princesa. É a gata borralheira que limpava lá, né, a casa da madrinha, alguma coisa assim, né, da madrasta, né? E daí vem a madrinha lá, a fada madrinha, e daí transforma e ela vira uma princesa e vai no palácio. O sonho da princesa. Qual moça, quando criança, nunca teve um sonho da princesa? Qual, hein? Todas tiveram o sonho da princesa. Até as feministas também, quando elas eram crianças, elas sonhavam naquela vida de princesa, aquele milagre do desenho animado, né? De você sair do X e ir para o Y e viver aquela vida que um príncipe vive, né? E esse desejo é um desejo muito natural, é um desejo que eu diria que ele é óbvio. Quem é que não quer ter a vida de um príncipe? Isso não vale só para as meninas, isso vale para os homens, meninos também. Quem que não quer ter um desejo de um príncipe, a vida de um príncipe? Não deve ser bom, Rafa, ter a vida de um príncipe? Eu também acho. Nós dois aqui representamos a ala masculina. Nós dois também achamos que ter uma vida de palácio é muito bom. Pois, irmãos, deixa-me dizer uma coisa. O nosso Deus é um Deus que transforma plebeus em príncipes. É isso que a nossa palavra ensina. E é isso que esse nosso texto nos traz hoje. Minha avó tem uma expressão bacana que ela usa. Ela fala que o nosso Deus é um Deus que tira da choupana e põe no palácio. Esse é o Deus em que nós cremos, irmãos. É o Deus que faz assim. Não é verdade? Esse é o Deus que nós temos e esse é o Deus em que nós cremos. Na semana passada nós escutamos, irmãos, um pouco da história de Abraão. Nós falamos um pouco sobre como, com uma letrinha só, uma única letra que o Senhor colocou no nome de Abrão, que se tornou Abraão, mudou todo o sentido, toda a vida daquela pessoa, toda a história, o destino dela foi completamente alterado por conta de uma letra que o Senhor acrescentou em seu nome. E nós insistimos na semana passada que com pequenas mudanças o Senhor faz grandes diferenças, não foi isso? As irmãs que estiveram na semana passada, não foi isso que Deus fez com Abrão? Não foi isso que dissemos? Pois, irmãos, com Sara, irmã, pode fechar a porta. Obrigado. Com Sara, irmãos, foi exatamente a mesma coisa. Com uma pequena mudança, mais uma vez, uma única letra que o Senhor alterou no nome de Sara. Olha a diferença que fez na história da vida dessa mulher. E nós insistimos na semana passada que o nome para Deus não é só um rótulo. O nome para Deus não é só uma tatuagem na sua certidão de nascimento. O nome para Deus significa essência. Isso nós vemos pelos próprios nomes de Deus, né? Como nome para Deus significa essência. Todos os nomes que o Senhor se atribui na palavra de Deus são nomes que indicam algo que Ele é e que Ele faz. Não é verdade? Quando Ele diz Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira, é o Senhor que vence guerras. Jeová Rafá, Deus é o Deus que cura. Veja como o nome significa a essência de algo. E quando o Senhor, nesta oportunidade, altera o nome de Sara mais uma vez, trocando uma primeira letrinha,
Ele vai mudar toda a história dessa mulher. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco nesta noite. É sobre a história dessa mulher e sobre como essa mudança de nome significou muita coisa na vida dela. Vamos começar falando um pouco sobre o significado desse nome. Sarai. Que nome diferente, né? E é um nome que, ainda bem, nós não vemos ser comum, né? Na nossa cultura, não encontramos pessoas chamadas Sarai, é muito difícil. Não há muito consenso sobre qual seja o significado desse nome. Os teólogos discutem bastante sobre o que significaria o nome Sarai, mas a explicação que mais convence, irmãos, creio que seja de um teólogo alemão chamado Delitzsch. E Delitzsch, que era um grande hebraísta, ensina que o nome Sarai significa aquela que contende com dificuldades. Não interprete mal. Se você vê algumas Bíblias comentadas, elas vão falar assim: aquela que contende, né? Ou então aquela que vive de contendas. Essa é uma tradução que tira muito o sentido da palavra Sarai, porque o sentido da palavra Sarai, na verdade, é aquela que lida com dificuldades na sua vida. E se nós formos ver, se nós formos olhar a história dessa mulher, irmãos, se formos olhar a história dessa mulher, quantas dificuldades ela não viveu? Quantas dificuldades? Hoje estávamos fazendo a leitura da Bíblia, estávamos em Números 22, 23, né? Está acompanhando, Mário? Não. Hoje estávamos em Números 22 e 23, salvo engano, e estávamos lendo sobre Balaão. Eu acho que Balaão é uma personagem bíblica muito mal interpretada. Já escutei pregações sobre Balaão muito diminuidoras. Eu acho que Balaão era um homem de Deus. Pelo menos é o que a palavra de Deus nos indica. Ele fez coisas ali que só um homem de Deus faria, desafiar o rei Balaque no seu reino. Mas eu acho que a personagem Sarai, ela também é muito mal compreendida. Já ouvi pregações, já ouvi mensagens, já li textos diminuindo muito a figura dessa personagem, como sendo uma pessoa de difícil personalidade, de difícil de ser lidado. Irmãos, o que Sarai viveu, o que aquela mulher viveu, eu não diria certo, porque realmente ela tomou decisões erradas na sua vida, mas com certeza poderíamos dizer que é explicável. Muitas aflições que essa mulher viveu são completamente explicáveis se nós formos olhar para o contexto da vida dessa pessoa. Irmãos, quando Abrão e Sara, na época ainda Abrão e Sarai, vão para o Egito, os irmãos se lembram dessa passagem? Do que acontece ali? Vocês se lembram? A Bíblia diz que Sarai era uma mulher muito bonita. Diz que ela era uma pessoa muito bonita. E ela se casou com Abrão. E Abrão ali no Egito teme que ele, sendo estrangeiro naquela terra, Faraó tomasse Sarai e mandasse matar Abrão. Os irmãos entendem essa preocupação de Abrão? Ora, eu sou um estrangeiro nessa terra, o Faraó faz o que ele quer aqui. Ele vai me matar e vai pegar a minha esposa, porque ele não vai poder se casar com ela enquanto eu estiver casado com ela. Apenas um marido uma mulher pode ter. Então ele vai me matar para desposar Sara. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele manda Sara dizer que era irmã dele. E digo mais, Sara é levada pelo Faraó. A palavra de Deus revela isso. Leia depois Gênesis 12, salvo engano. Ela é levada pelo Faraó, irmãos. E fica algum tempo lá. Os irmãos acham que ela estava fazendo o que lá? Os irmãos acham que ela estava na cozinha?
Ela estava no quarto de Faraó e passou aqueles dias lá sendo desposada. Abraão entregou a própria esposa, por covardia, por medo de morrer. Como se sentiria uma mulher que passou por isso? Foi literalmente entregue, dada pelo seu próprio marido, que tinha medo de morrer. Por conta disso, ao invés de enfrentar a situação como um homem de Deus que era, crendo no Senhor, crendo que o Senhor daria livramento como deu, ele entrega a sua esposa ao Faraó. O que acontece com a cabeça de uma pessoa dessa? Os irmãos estão percebendo? É Gênesis 12 mesmo, Gênesis 12, versículos 11 e seguintes. Um outro detalhe, irmãos, um segundo detalhe importante para nós entendermos as complexidades que Sara, na época ainda Sarai, lidava, é o fato de que ela era estéril. Irmãos, uma mulher estéril naquela época tinha muito pouca conta na sociedade, porque a mulher naquela época ela era nada mais, nada menos do que um instrumento de aumentar a sua casa, a sua família. Era assim que se entendia a mulher naquela cultura. A partir do momento que ela era estéril, ela não poderia dar à luz. Não podendo dar à luz, ela não poderia fazer o quê? Dar geração ao seu esposo e à sua família. Logo, ela era digna, na cabeça da cultura da época, de humilhação. Os irmãos já pararam para pensar nessa cultura? Como que essa pessoa não vivia? Sendo humilhada pelos outros e sofrendo com a culpa interna de ser um empecilho nas bênçãos do seu marido, porque o Senhor já tinha prometido a Abraão. Antes dele sair de Ur dos Caldeus, o Senhor já tinha prometido a ele que ele seria uma grande nação. Vocês pensam que Sara não tinha isso na cabeça? Como é que o meu marido vai ter uma grande nação se eu não posso ter filhos? E mais a humilhação externa, mais a humilhação e a vergonha que ela passava perante os outros, que com certeza a humilhavam. Os irmãos conseguem entender a figura de Sara? Conseguem entender? Entendem porque o nome Sarai era apropriado para aquela pessoa? Aquela que contende com dificuldades. De um lado, o desprezo interno do seu marido, que muitas vezes parecia desprezá-lo. De outro, o desprezo externo das pessoas que com certeza a humilhavam, que com certeza se desgostavam dela, faziam o que hoje nós chamamos de bullying, né? Com Sara, e mais a pressão psicológica. Que luta, irmãos, não passava essa mulher? Aquela que contende com dificuldades. Mas, irmãos, nosso Deus é um Deus que transforma o plebeu em príncipe. Esse é o Deus em que nós cremos. E o Senhor tinha um plano na vida daquela mulher. O Senhor queria transformar-nos. Aquela mulher que é aquela que contende com dificuldades. Queria tirar aquele nome de conflito em um nome de honra. E daí o Senhor vai, toma Sara e a transforma, toma Sarai e a transforma em Sara, que significa princesa. Princesa, irmãos, esse é o Deus em que nós cremos. Esse é o Deus que pega as suas dificuldades, usa de matéria-prima e molda em uma coroa para colocar na sua cabeça. Glória a Deus. Esse é o Deus em que nós cremos, que fez o que fez com Sara. Irmãos, eu repito a pergunta que eu fiz no começo. Quem aqui não quer ter uma vida de príncipe? Quem aqui não quer ter uma vida de palácio? Por favor, responda para mim, você gostaria de ter uma vida de príncipe? Uma vida de princesa? Gostaria, sim ou não? Levante a mão então aí se você gostaria. Gostaria? Amém, irmão Jamil? Também gostaria? Amém. Quais são as diferenças? Qual é a diferença da vida de um plebeu para a vida de um príncipe? Em primeiro lugar, irmãos,
plebeu vive com dificuldade, mas o príncipe vive com abundância. O plebeu é aquele que luta, que mata um leão por dia para sobreviver. Não sabe o que vai comer no dia seguinte. Essa é a vida do plebeu. Mas na vida do príncipe tem fartura, irmão. Na vida do príncipe, ele acorda todo dia e tem uma mesa cheia. Ele abre a porta do armário dele e a despensa está cheia de coisa. Irmãos, em nome de Jesus, o Senhor quer te dar abundância nesta noite. O Senhor está transformando a sua dificuldade em abundância. O que está vazio o Senhor vai preencher. O que está faltando o Senhor vai dar. O que está precisando o Senhor vai prover. Amém, aleluia. Ele quer te dar uma vida de príncipe. Glória a Deus. E isso tanto materialmente quanto espiritualmente, irmãos. Pessoas que estão passando por uma frieza espiritual. Pessoas que estão passando por um vazio espiritual dentro do peito. Em nome de Jesus, o Senhor quer dar abundância de Espírito Santo nesta noite. Creia neste Deus que derrama o seu paracleto, que faz o vaso encher e transbordar. Creia neste Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus que transforma o plebeu em príncipe. Glória a Deus. Segunda diferença, vamos lá, vamos avançando. O plebeu, irmãos, o plebeu é humilhado. Ele é obrigado a conviver com humilhações dia atrás de dia. Mas o príncipe, ele é honrado. O plebeu, por onde ele passa, irmãos, ele é enxotado. Ninguém liga para ele. Todo mundo trata ele como um qualquer. Mas o príncipe não é assim não, irmãos. O príncipe, por onde ele passa, as pessoas estendem as suas capas, as pessoas abaixam para cumprimentá-lo. Irmãos, quanto que aquela mulher não sofreu? Quanto que aquela mulher não foi humilhada, queridos? Quanto que ela não foi xingada? Quanto que não zombaram dela por não poder dar filhos, por não poder ser útil ao seu marido, por não poder ser alguém na sua casa, por não poder dar um sobrenome de peso, ter um sobrenome digno. Quanto, hein? Mas aquele mesmo Deus que estava vendo aquelas coisas acontecerem, Ele tomou Sarai e falou: não, de agora em diante você vai ser Sara, e você vai ser honrada. O Senhor lhe deu filho, o Senhor lhe deu uma geração, o Senhor lhe deu bens, o Senhor lhe deu casa, o Senhor lhe deu honra. Glória a Deus, aleluia. Deus que transforma plebeu em príncipe. Irmão, em nome de Jesus, eu sei que todos nós lutamos por reconhecimento, irmãos. Eu sei disso. Na minha vida é assim também, na minha vida profissional, na minha vida pessoal é assim também. Eu trabalho com direito, irmãos. Eu imagino que vocês, pelo que eu vejo aqui, não tem ninguém do ramo aqui também, mas eu acho que os irmãos imaginam que nessa profissão é necessário nome e reconhecimento. Eu também batalho por isso. Todos nós batalhamos por isso, irmãos, para ser alguém na nossa vida, para ser alguém na nossa família, alguém no nosso mundo profissional, alguém na nossa casa. Mas sabe, irmãos, só com a nossa força não dá não. Não dá não. O mundo lá fora está doidinho para passar a perna em você. Está doidinho para fazer você perder o seu nome a qualquer custo. Pessoas dispostas a pisar em nós, mas irmão, deixa eu te falar uma coisa, nós temos um Deus que nos protege, nós temos um Deus que estende a mão dele sobre nós temos um Deus que nos outorga nomes, e nomes de peso, reconhecimento perante os outros e honra. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Não sei quais são as dificuldades, não sei quem te humilha, mas irmão, em nome de Jesus, glorie-se em Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glorie-se em Cristo. Pense na vida de Davi. O que era Davi? Davi era um mero camponês, filho de um camponês. Um pobre coitado da tribo de Judá, que vivia no campo. Mas o Senhor foi lá no campo, irmãos, tirou aquele menino de lá e o colocou no palácio. E Davi foi rei de Israel. Aleluia, Jesus. Que era Mefibosete, irmãos?
Os irmãos conhecem a história de Mefibosete, o paralítico? Quantos impropérios esse sujeito não ouviu, piadas, quanto nos roubaram dele, irmãos, até que um dia o Senhor falou: chega, eu vou te levar para o palácio. Esse é o Deus em que nós cremos, irmãos, é o Deus que honra, é o Deus que honra, é o Deus que te dá reputação, é o Deus que faz os ímpios olharem para você e verem o brilho de Cristo, e nisso você ser glorificado, em Deus. Estávamos conversando, eu não lembro se era aqui, não lembro se era em casa, mas nós estávamos conversando, ou se foi até aqui mesmo que o irmão Isaac disse, salvo engano, né? Do nosso pastor Zé Wellington, que nasceu em São Luís do Curu, irmãos, interior do Ceará. Quem dava alguma coisa por esse homem, irmãos? Mas o Senhor tinha planos na vida dele. Olha o que o Senhor fez na vida desse homem. Hoje ele está aí pastoreando 30 milhões de pessoas, irmãos. Esse é o Deus em que nós cremos. Não importa a tua origem, não importa o teu currículo, só o que importa é que você serve a Deus, porque quando você serve a Deus, Ele faz. Esse é o nosso Deus. É o Deus que transforma plebeu em príncipe. E em terceiro lugar, irmãos, terceiro e último lugar, o plebeu, ele é servo do rei, mas o príncipe é filho do rei. Aleluia, Jesus. O plebeu, ele é humilhado, ele é feito de escravo, todos enriquecem à custa do seu trabalho. Isso é o plebeu para o mundo, isso é o plebeu para a própria nobreza. Mas o príncipe é filho do rei. Ninguém tem coragem de fazer nada com o filho do rei. Já imaginou que loucura? Alguém tentar dar um tapa, dar um soco no filho do rei? Perde a mão. Já pensou que maluquice uma pessoa tentar roubar, tentar zombar, tentar fazer qualquer coisa para o filho do rei? De maneira nenhuma, irmãos. Isso não pode. Sabe por quê? Porque para o plebeu, Deus tem uma enxada. Mas para o seu filho, Deus, que é o rei, tem uma herança. Irmãos, eu e você somos herdeiros, e somos herdeiros de promessas grandes, somos herdeiros de promessas eternas, somos herdeiros de promessas tanto aqui na terra, como promessas lá no céu. Da mesma forma, irmãos, que o Senhor promete bênção aqui na terra, e Ele promete mesmo, isso é indiscutível, a lei da semeadura é válida, e a lei da bênção para os filhos de Deus é válida. Mas mais do que isso, irmãos, o Senhor promete um lugarzinho lá no céu, para quando Ele voltar, nós estarmos lá juntinho com Ele agora. Essa é a nossa herança, irmãos, herança de príncipes, porque o príncipe é filho de Deus, ele é filho de Deus. Em nome de Jesus, irmãos, não seja uma pessoa que trata Deus como um patrão, não seja uma pessoa que trata Deus como um carrasco, porque Deus não quer ser carrasco de ninguém, Deus quer ser pai. É isso que Ele quer ser de mim e de você. Se Ele quer te transformar em príncipe, irmão, é porque Ele quer que você seja filho, e se Ele quer que você seja filho, é porque Ele quer ser o seu pai. A palavra de Deus diz, Romanos capítulo 8, versículos 14 e seguintes, irmãos: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Em nome de Jesus, irmão, receba esta palavra, porque você é príncipe porque você é filho, e use esse direito de filiação. Clame ao seu pai, converse com o seu pai, e creia no seu pai, que é o nosso rei, e que está disposto a nos tratar como filhos. Esse é o Deus em que nós cremos, irmãos. E para encerrar a palavra de hoje, eu quero te falar mais um último detalhe sobre Sarai.
Quando nós falamos sobre Abrão, que foi transformado em Abraão, nós vimos que o Senhor fez uma pequena alteração. Mas no caso de Abrão, o Senhor acrescentou uma letrinha, mas que mudou a história de Abrão. Sarai, irmãos, o Senhor também fez uma pequena alteração no nome dela, mas dessa vez Ele tirou uma letrinha, mas era uma letrinha que estava atrapalhando. Aleluia, Jesus. Você já entendeu o que eu quero dizer, né? Aleluia, Jesus. Irmão, está faltando tirar alguma coisa. Eu não sei o que é, irmão. Não sei o que é, mas para você ter o DNA do príncipe precisa tirar alguma coisa. Joga fora, tem alguma coisa em excesso aí. Eu não sei o que é que está atrapalhando, se é a preocupação, se é o medo, se é a angústia, se é alguma prática, algum hábito, se é alguma pessoa que está fazendo mal para você. Eu não sei, mas a palavra de Deus hoje nos manda, tira fora. Tira fora essa coisa pequena que você acha que não está fazendo diferença nenhuma. Tira em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus. Tira e você vai receber o RG do príncipe. Você crê nisso em nome de Jesus? Fique com essa palavra.